Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com nossos vídeos de automação, né? O segundo vídeo falando aqui desse sistema. No último vídeo a gente falou sobre o sistema hidráulico, né? Falou aqui sobre a montagem do CLP, bem simples. E vamos agora focar aqui na parte da lógica, né? Programação. Lembrando qual é o ciclo da operação, né? Apertou a botoeira 1, o cilindro avança, apertou a botoeira 2, ela recua. E tem a botoeira 3, que seria a botoeira de emergência, né, para travar ali o sistema. O grande detalhe desse processo está ligado à parte de tagueamento, né? Ou seja, a identificação dos elementos ali no processo de alocação aqui no ladder, né? Então, vamos dar um foco aqui nesses dois elementos aqui, no caso, na programação e no circuito elétrico, né? Que basicamente, aqui no caso é uma linguagem ladder, né? Fica atento aí na estrutura para poder montar, né, o funcionamento do ladder, né? Você precisa dessas duas linhas de comando, né? Aqui o elemento lá indicando lá o fim da sequência, né, ali do programa. Mas vamos lá voltar para endereçamento, né? Fiquem atentos que tem três elementos de entrada, né? Os três elementos eles estão alocados, ó, se você observar aqui, ó, IN0, IN1 e IN2, né? Esses elementos eles estão indicados aqui na lógica escalada, que é para poder entender o que é que vai ser comutado, né? O que é que vai ser acionado. O mesmo vale aqui para a saída, né? Alt 0, Alt 1 e Alt 2, né? Que são, a gente está utilizando aqui três elementos de saída também. Então, se a gente for observar aqui, o que é que está acontecendo aqui nessa primeira linha aqui do programa? A gente está utilizando só contato aberto, contato fechado. A gente só montou essa sequência, a gente não utilizou nenhum bloco de função, contemporizador, nada. Já que são elementos de comando direto, né? Então aqui nessa primeira linha, observa que o tagueamento dele aqui, ó, é o IN2, ou seja, a botoeira de emergência, né? E se você observar todos os elementos aqui indicados, eles estão marcados ali como esses elementos aqui de entrada, né, estão marcados ali como IN2, ou seja, para que se tenha lá os quatro aqui, na verdade, né, estão marcados lá como IN2, que é para que você tenha lá a relação de comando principal, já que a emergência ela vai ter a nível hierárquico, né, sobreposição sobre os outros elementos, né, porque quando for ativada a emergência vai bloquear todos os ciclos, né. O único detalhe aqui para emergência, né, que você precisa ficar atento, é esse contato aqui aberto e essa saída aqui, que é a Alt 2, né? Dá para observar aqui pelo final, né? Alt 2, que é quando ele for ligar a lâmpada, né? O sinaleiro, já que ele também está selecionado lá na saída Alt 2. Então todos esses elementos aqui você precisa estar colocando lá as informações dele, né? Fazendo a tag corretamente de acordo com a entrada e saída. Então voltando, esse elemento aqui principal na linha, indicando a questão da emergência. Aqui um contato aberto, né, indicando a questão da entrada 1, né, então a botoeira para o cilindro avançar. E logo aqui na sequência, aqui um detalhe, ó, essa linha aqui, né, estou marcando aqui tudo, mas na verdade os elementos eles estão referenciados aqui em cima, tá bom? Então, só para não confundir. Então, quando acionado a botoeira que está marcada na entrada IN0, ele vai fechar esse contato, né? Esses outros dois aqui já estão fechados, alimentando a saída Alt 0, né? A saída Alt 0 que vai ser aqui a solenoide, né? Que vai fazer com que o cilindro avance. E aí o que acontece? Esse outro elemento aqui é o IN1, né, que seria a botoeira do cilindro retornar, né? Então aqui ele fica com um sistema de intertravamento, né, nessas duas linhas. Então basicamente o que, é que acontece? Se você está lá com a botoeira 1, e outro detalhe, né? Aqui a gente está trabalhando com um sistema de pulso, né? Então deu o pulso aqui, fechou o contato, ativou lá a botoeira de saída. É muito importante ficar atento com isso, né? Se o elemento ele vai ser de pulso ou se ele vai ser deslocamento fixo, né? Uma chave seletor, uma botoeira de trava, né? Isso tem uma importância muito grande ali para a simulação, né? Análise do programa. Nesse caso aqui seria uma botoeira de pulso, então quando der o pulso ele vai alimentar,
né, a relação da saída ali da solenoide, fazendo com que o cilindro desloque, né, faça o deslocamento dele. E o mesmo caso vale ali para a botoeira 2, né, fazendo com que ele venha a botoeira 2 que está aqui marcada em IN1, né, que observa que ela está logo aqui. Então, você ativando lá em IN1, ele vai fazer com que o elemento desloque, né, ele acabe travando ali, desloque retornando, né, fazendo retorno. Então, essa é a sequência aí para garantir o ciclo ali do intertravamento do processo, ou seja, você não ter aquele problema lá de colisão, né, de duas entradas ali no mesmo tempo. E, como eu tinha comentado, tem lá a questão da emergência controlando, né, os elementos para poder travar no ciclo. Bom, então basicamente isso. Próximo vídeo a gente vai para a simulação para fechar toda a análise, tá bom? Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de elétrica, né? Muita gente perguntando, né, sobre a questão do diagrama no que diz respeito à montagem, né, referente lá ao quadro elétrico, né? E a gente, como eu já tinha informado, né, no vídeo anterior, a gente vai começar a trazer essas informações também. E aí a gente vai estar iniciando com base nesse último circuito, né, o qual a gente teve como foco essa questão aqui da emergência, né, utilizando dois contatos, né, lá da emergência, no caso, contato fechado e contato aberto, para indicar se o acionamento da emergência ele está ativado ou não, né? Então, a gente vai tomar como referência essa execução aqui. Então, só para ter como referência nesse primeiro vídeo, a primeira informação no que diz respeito ao quadro elétrico, os elementos que vão estar associados no painel principal, ou seja, o painel de comando, né? Então, se a gente for observar, a gente vai ter uma emergência, uma botoeira de emergência, que no caso é uma só, né? São os dois contatos dela. Uma botoeira de pulso, né, para desativar o motor, né, que no caso é B1. Uma outra botoeira de pulso para ativar o motor, né? Então B1 e B2, B1 para desativar e B2 para ativar. Então esses são os elementos de entrada, né? Então basicamente 3 botoeiras. E além das botoeiras, a gente vai ter no painel principal 3 sinaleiras, né? No caso, uma identificando quando a emergência, né, está ativada, uma, né, informando quando o sistema está energizado e outro quando ele está desativado, né? Algo que foi que eu fiz aqui para a montagem do quadro. É muito comum a gente ter essas sinaleiras já associadas às botoeiras. Então eu fiz o seguinte, eu deixei essa sinaleira referente à emergência livre, né? Ou seja, não ativada mecanicamente direto lá na emergência, e deixei essas duas aqui direto na botoeira, né? Ou seja, a sinaleira está acoplada fisicamente ali às botoeiras, né? Então, no caso aí, a lâmpada para informando quando o sistema está desativado e quando o sistema está ligado. Então, montei aqui o esquema lá do quadro elétrico, né? Então, tá aqui ele. Aqui no caso só do painel, né? No próximo vídeo a gente vai começar a fazer a parte da ligação, né? A parte interna dele. Já fiz o desenho dos trilhos, dos elementos, tudinho. Então, no próximo vídeo a gente começa a fazer a execução. Então, só para trazer aqui a referência, né? Deixa eu minimizar aqui. Minimizar aqui para a gente poder observar. Então, aqui, ó, a gente vai ter o botão de emergência, tá aqui. Esse botão de emergência, ele tá como os elementos aqui no sistema, esse e esse outro aqui, ou seja, no diagrama é um único botão, mas com dois contatos. No próximo vídeo a gente vai ver melhor isso aí, né? As duas botoeiras, no caso, a botoeira B1 para desligar o sistema e a botoeira aqui B2 para ligar o sistema, né? Então, essa botoeira aqui para ligar. E aí o que acontece? Essa lâmpada aqui referente ao desligar, ela está simulando direto na face aqui da botoeira, né? Ou seja, a botoeira já vem fisicamente lá com a sinaleira. O de ligar, a mesma coisa, né? Ou seja, a sinaleira direto ao elemento. E aí eu deixei só fora a sinaleira ali da emergência, né? Que poderia também ser, mas preferi deixar fora ela até para
trazer mais elementos, né? Então esses são os elementos físicos ali no painel principal, né? Ou seja, aquele painel que você vai ter o acionamento, né? O contato dele, né? Um colega tinha perguntado, né? Esses elementos aqui são os elementos para poder abrir o painel, né? Vou colocar uma chave, um cadeado aqui, mas é só didático, né? Então fica aí com as informações aí do comando, né? O resto são elementos internos, que é o que a gente vai começar a ver no próximo vídeo, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos. Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com o vídeo da sequência, né, referente lá à montagem no que diz respeito a esse diagrama, né, voltado aí à parte de acionamento, né, que a gente tem um contato de selo, né, o uso lá da botoeira de emergência, né, e algumas sinaleiras. E aí a gente vai fazer como prometido aí uma montagem, né, simulando ali o painel de comando de fato ali do sistema. No último a gente falou sobre essa parte frontal e agora a gente vai aqui para essa parte aí de fato aí da montagem, né? Aí a gente vai verificar os elementos por elemento, né, aí para essa montagem, né? Então vamos focar nesse caso nas botoeiras e nas sinaleiras, né, inicialmente, né? Vamos focar aqui na botoeira e na sinaleira, começando aqui pela botoeira de emergência, que tem aqui os dois contatos, né, 11, 12, 13, 14. Né? Então essa botoeira aqui ela está simulando essa relação para esse acionamento, né? Ou seja, a gente teria, né, no que diz respeito aqui à ligação, esses dois contatos aqui físicos, né? Ou seja, de fato ali para ligação, onde a gente teria lá o 11, 12 e o 13, 14. Né? Então, se a gente observar o diagrama, dar um zoom aqui, o 11 e o 12, eles representam os contatos fechados, né? Ou seja, normalmente fechado, e o 13 e 14, o normalmente aberto, né? Normalmente aberto. Então, nessa ação aqui, a gente teria, né, aí como elemento, né, exemplo, aqui a passagem do elemento lá da fase, né, ou seja, você teria aqui a ligação física chegando aqui na botoeira, né, ou seja, o fio, o cabo chegando lá na botoeira, 11 e depois aqui saindo do 12, né, e nesse caso saindo do 12 é exatamente para a botoeira, né, de contato fechado, nesse caso aqui seria a B1, né? Então você teria essa ligação aí entre esses dois elementos, né? Da mesma forma que aqui ao lado a gente tem os contatos 13 e 14, né, que representaria aí o contato aberto da botoeira de emergência, né? Então aqui botoeira de emergência, o LED, né, a sinaleira, né, eu deixei ele aqui à parte, né? Então aqui a sinaleira de emergência e aqui as outras duas botoeiras, movê-las para aqui, trazê-las aqui para perto da emergência. E aí nesse caso aqui, essas outras duas botoeiras, elas além de ter o contato físico ali de acionamento, ela tem a representação ali do LED, né? Então ela tem a representação do LED também, deixa eu só mover ela aqui. Aqui tá movendo, não, tá dando um bug aqui. Pronto, deixa aqui, tá bom. Então, ó, aqui a gente pode ver ó, essa botoeira, né, verde, observa que ela está trazendo lá os contatos ó, 11 e 12. Né? A outra, que é a vermelha, está trazendo 13 e 14. Os contatos físicos ali para acionamento, né? Ou seja, um está endereçado ao contato normalmente aberto e o outro está endereçado ali para o contato normalmente fechado, né? Então você tem essa relação aí para os dois. No caso, essa botoeira verde 11 e 12, observa que ela representa a botoeira com contato fechado, ou seja, ali para desativar, e a 13 e 14 com o contato aberto, né? Ou seja, essa daí que vai dar o pulso no sistema. Eu vou até alterar, né, aqui depois, vou deixar a verde como 13 e 14 e a vermelha como 11 e 12, né, aí para ficar igual ao painel. E aqui traz, além da relação do contato físico, né, ali para fechamento, abertura, a gente tem aqui associado ó, X1 e X2 nas duas botoeiras, que representa a ligação
para a sinaleira, né? Nesse caso aí, a sinaleira está representada diretamente na botoeira, né? Ou seja, já tem uma sinaleira ali interna, então quando você pressiona a botoeira, ela já vai estar acendendo, né? Então aqui a gente tem a relação lá para as três botoeiras, né? Falar aqui rapidamente, aproveitar e falar também do contator, né? Contator. Aqui dá para a gente ver bem. A gente tem aqui, ó, a ligação para bobina, né? Ou seja, a alimentação ali da bobina do contator. E aqui os contatos auxiliares. A gente tem aqui a indicação de dois contatos normalmente abertos, né? Observa aí 23NO, 33NO. E aqui tem dois contatos normalmente fechados, né? 31NC, 41NC, então representam ali contatos fechados aí do contator, né? Então, se a gente for observar pelo sistema, né? Pelo diagrama, a gente vai utilizar três contatos auxiliares, né? No caso aqui o 23, 24, normalmente aberto, 11, 12 fechado e o 13, 14 aberto, né? Então são os três contatos, né? Esse último contato aqui, o 41 e 42, para o nosso sistema que a gente não vai ativar, não vai utilizar. E também, como eu falei, a bobina, que está aqui representada, né? A bobina do contator A1 e A2, né? Então são os elementos aí que a gente vai utilizar, tá bom? Aí no próximo vídeo eu vou falar aqui sobre a questão do trilho e sobre esses elementos aqui, né? Aqui no caso a régua de borne e tal, então vou explicar melhor sobre eles aí no próximo vídeo, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, valeu!